O assunto agora é o impacto das mudanças climáticas no agronegócio brasileiro. Isso porque o setor, apesar de não ser o principal emissor, é um dos que mais sofrem com os extremos do clima, como nós temos acompanhado este ano com as queimadas que acontecem por todo o país e que têm trazido prejuízos milionários para o setor. Segundo o estudo da XP Research, a produtividade agrícola no Brasil pode sofrer uma redução de até 30% até 2025 devido aos extremos do clima, um impacto muito significativo para um setor crucial na economia nacional. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é Leonardo Alencar, Head de Agro Research da XP. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde para você também. E eu começo te perguntando por que a agropecuária brasileira é um dos setores mais vulneráveis às mudanças climáticas? Quais são os principais fatores que tornam o agronegócio tão suscetível a esses impactos? Essa acho que é uma pergunta realmente muito importante que a gente deve se fazer, porque ela tem diversas nuances para poder entender o impacto dela, né? Quando a gente olha assim, qual que é o risco de uma seca na produção agrícola brasileira? Qual que é o risco de uma enchente? Que são duas variáveis muito recentes. A gente está passando por um momento de seca em diversos estados. Teve recentemente a questão das chuvas no Rio Grande do Sul, mostrando também o tamanho do prejuízo que isso pode acontecer. Até as queimadas, né? Estão assustando bastante, que teve, assim, de algumas semanas atrás, voltamos a ter queimadas de novo. Então, esses são riscos físicos que toda a produção agrícola está diretamente exposta. O que eu acho que vale a pena lembrar é que isso é o impacto direto na produção. Por trás disso, você tem até uma questão de qual que é a infraestrutura da produção. E aqui, por mais que o Brasil seja um grande produtor de alimentos, a gente tem diversos problemas, diversos gargalos a serem endereçados, que também acabam limitando a nossa capacidade de endereçar esse ponto. Então, no caso de um incêndio, a gente tem infraestrutura para poder corrigir e apagar esses incêndios de maneira mais acelerada. No caso de uma seca, a gente tem outros meios para contornar essa condição, né? Como é que está a infraestrutura, até se os próprios produtores têm esse preparo também nas suas propriedades. Então, quando a gente pensa assim de impactos climáticos na produção de alimentos, e vale lembrar que não existe segurança alimentar no mundo sem a participação do Brasil, o Brasil é extremamente relevante nisso, a gente tem que lembrar nessa dinâmica, né? Não é só a produção, tem toda a questão de produtividade, de maquinária agrícola, infraestrutura das propriedades, infraestrutura no entorno dessas propriedades, prestação de serviço, tá? Tudo isso também está embutido, e até sem entrar um pouco nessa seara, mas até questões macroeconômicas, questões de risco político, tudo isso também se embute na questão de risco climático do Brasil por conta da sua relevância toda no mundo todo. Quanta coisa envolvida que vai bem além do clima, né, Leonardo? Agora, uma coisa que vocês Tá. mencionam, que chama bastante atenção, é a redução nos níveis de precipitação e também a irregularidade das chuvas na região centro-oeste, que é o coração da produção de grãos e também de carne no Brasil. Tudo isso está afetando culturas como soja e milho. Então, quais que são as principais medidas que os produtores estão adotando ou podem adotar para lidar melhor com esses desafios, Leonardo? Acho que aqui tem um ponto até interessante, né? A gente teve alguns anos seguidos de Laninha, né? Um evento climático que costuma impactar a produção de algumas regiões do país. E normalmente você tem um ano de Laninha, você não tem tanto efeito, mas um segundo ano começa a ter um efeito maior. Terceiro ano, a gente teve 3 anos seguidos de Laninha, que começou a ter impactos maiores. Então, a gente tem tido mais eventos climáticos fora do normal, né? Então, assim, esses eventos de impacto na produção têm acontecido com mais frequência, e isso tem preocupado bastante a produção. Vale lembrar também que, apesar desses eventos climáticos e até dessa seca, da falta de chuva, atraso nas chuvas que a gente teve nos últimos anos, o Brasil ainda conseguiu entregar produções volumosas, né? A gente teve um ano de safra, no ano seguinte teve uma quebra, mas ainda foi uma safra bastante volumosa. Isso porque eu acho que a grande resposta para tudo isso ainda está na mão do produtor, que é a adoção de tecnologia e aumento de produtividade. Então, o produtor que tem um maior nível de tecnologia, que ele utiliza assim não só os insumos para a produção, mas tem acesso às novas tecnologias, ele tende a estar mais protegido dessas intempéries. Isso também vale até na questão da região, né? Região de terra mais fraca está mais suscetível, região de terra melhor está mais protegida. Então, o produtor que costuma focar bastante na nutrição do solo, utilizar os insumos da maneira correta, adotar essas tecnologias, ele tende a ter uma produtividade maior e tende a ser mais resiliente a essas questões climáticas. É claro que isso não é uma fórmula de garante qualquer cenário, né? Mas às vezes tem algumas regiões que estão passando por eventos climáticos sucessivos em que os produtores algumas vezes começam a tomar a decisão de mudança de cultura. Então, às vezes, uma região que você produz milho e tem tido vários impactos, tem produtores pensando em focar um pouco mais no sorgo. A soja é uma cultura bastante resiliente, né? A cana-de-açúcar também é uma cultura bastante resiliente. E é que foge um pouco até do nosso escopo, né? A gente foca muito mais na parte de cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, parte de proteína animal, mas outras culturas como café,
café, laranja, Sim. cacau, também têm sido muito impactadas e aí tem uma dinâmica diferente. Mas na produção de alimentos, acho que a grande resposta é a adoção de tecnologia e aumento de produtividade para aumentar a resiliência do lado do produtor. Com certeza, vai trazer mais retorno financeiro e vai deixar a agricultura mais resiliente também. Muito obrigada, Leonardo Alencar, Head de Agro Research da XP, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde para você também. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.